Olá, pessoal. Nessa videoaula, a gente vai ver a definição de derivadas parciais. Essa é possivelmente a aula mais importante da nossa disciplina, porque derivadas parciais são usadas para descrever taxas de variação, e isso é uma coisa muito importante dentro de física matemática e outras coisas como economia, administração. Diversas áreas do conhecimento usam a ideia de taxas de variação, que vocês já viram em cálculo 1, através de derivadas simples, mas aqui a gente vai ver no contexto de funções de várias variáveis. Então a gente vai ver isso no contexto em que a gente escreve a sensação térmica que a gente tem como função da temperatura e da umidade relativa do ar. Aqui a gente tem uma figura que é da autoria do governo de uma secretaria do governo do estado do Mato Grosso do Sul, e ilustra aqui como que a gente tem uma sensação térmica muito alta, dependendo, claro, da temperatura, mas também da umidade relativa do ar. Então vamos ver aqui o seguinte. O primeiro ponto é a gente identificar que essa tabela descreve uma função de duas variáveis, certo? Se a gente quiser saber qual o valor da sensação térmica, você não tem um valor único de sensação térmica nessa tabela. Você precisa escolher um valor de temperatura, por exemplo, 30 graus Celsius, e um valor de umidade relativa do ar, e aqui a gente tem um valor de sensação térmica. Ou seja, essa função que a gente está considerando, quando a gente fixa a primeira variável t, temperatura, a 30 graus Celsius, e a umidade H a 70%, a gente tem uma sensação térmica de 41 graus Celsius. E aqui nós vamos observar o seguinte. O que acontece quando a gente fixa 30 graus Celsius? Vamos supor que a gente tem, em uma determinada região, uma temperatura constante de 30 graus Celsius. O que acontece nesse caso é que a sensação térmica passa a depender apenas de uma variável. Então, a sensação térmica ela é a função de temperatura e umidade, no nosso exemplo. Se a gente fixa T igual a 30, conforme ilustrado aqui nessa equação, resta apenas uma das variáveis do problema, que é a umidade do ar, certo? A gente ainda tem a variável sensação térmica, mas ela depende apenas da umidade do ar. Então, como que isso ficaria num outro contexto? Vamos supor que a gente tem uma função bem explícita, algebricamente, que é t mais h ao quadrado. Se a gente fixa a variável t igual a 30, a gente vai ter uma expressão agora que é 30 mais h ao quadrado, que depende agora apenas da variável h. E essa expressão que a gente obteve, função de apenas uma variável, é o que a gente está chamando de h. O ponto aqui é que o que a gente escreveu em amarelo não corresponde à realidade desse problema, a gente está apenas ilustrando. E essa é uma situação bastante importante, porque nela a gente não tem, pelo menos a princípio, uma expressão que coloca a sensação térmica como função de T e de H. A gente não tem uma expressão algébrica como essa. Mesmo que seja possível encontrar, num primeiro momento a gente visualiza que a sensação térmica depende dessas duas variáveis, a gente tem essa ideia de função de duas variáveis, mesmo sem ter essa expressão algébrica. Então é bastante importante que vocês consigam visualizar que em alguns problemas a gente tem uma função de duas variáveis, ou uma função de n variáveis, mesmo sem uma expressão algébrica para ela, mesmo que seja num primeiro momento. Mas o ponto para a gente é esse. Quando a gente fixa a temperatura igual a 30, a gente fica com uma função apenas da variável h. E o que a gente observa aqui nesse problema é que, à medida que h, a umidade relativa do ar, aumenta, a sensação térmica aumenta também. E a gente consegue ver isso na tabela. Aqui nessa situação onde T, a temperatura é fixa em 30 graus Celsius, à medida que a umidade relativa do ar aumenta, a sensação térmica aumenta também. E essa é a ideia de taxa de variação que a gente está colocando. O que quer dizer a taxa de variação de S em relação a H? A gente está pensando que, partindo de um determinado ponto, por exemplo, 30 e 70, a gente quer saber o seguinte.
Quando a gente aplica uma variação na variável h, certo? Quando a gente incrementa a variável h, quando a gente aumenta o valor de h partindo desse ponto, qual é o impacto que isso tem na sensação térmica, que é o valor, a imagem da função? Essa sensação térmica, ela aumenta ou diminui a partir desse incremento na variável h? É isso que a gente chama de taxa de variação de uma variável em relação a outra. Como a gente já observa que a sensação térmica aumenta junto com a variável h, a gente vai ter aqui uma taxa de variação positiva, muito parecido com o que a gente vê lá em cálculo 1. E o ponto aqui é, essa taxa de variação ela é medida pela derivada parcial da sensação térmica em relação a h. A definição que a gente vai colocar de derivada parcial é uma medida para essa taxa de variação. Então, a gente vai considerar a definição de derivada parcial primeiro em um ponto específico. Então, o que vai ser a derivada parcial dessa função de duas variáveis no nosso ponto t igual a 30 e h igual a 70? Essa derivada parcial vai ser definida como a derivada da funçãozinha que a gente obteve, da função g que a gente obteve, quando a gente fixou t igual a 30. Ou seja, quando a gente fixa t igual a 30, a gente obtém uma função de apenas uma variável, e calculando a derivada dessa função quando h é igual a 70, a gente obtém a derivada parcial em questão. E retornando àquele exemplo concreto, mais algébrico que a gente viu, se a nossa função ela tem a expressão t mais h ao quadrado, como que a gente calcula a derivada parcial em relação a h, num determinado ponto? Primeiro a gente fixa a outra variável t em 30 graus, olha para uma função que tem apenas a variável h como sua variável, e a gente calcula a derivada dessa função aqui, apenas da variável h, e substitui no ponto em questão, que é h igual a 70. Quando a gente deriva essa expressão em relação a h e substitui h igual a 70, a gente obtém a derivada parcial em relação a h no ponto em questão. E lembrando, mais uma vez, que essa derivada em relação a h ela é importante porque ela mede a taxa de variação da função em relação à variável h. A gente está supondo que a variável t já está fixa e a gente está fazendo uma variação na variável h e está medindo o impacto disso no valor da função. No caso do nosso problema, a gente fixa a temperatura em 30 graus Celsius e a gente avalia como que o aumento da umidade relativa do ar impacta na sensação térmica. Essa é a ideia de derivada parcial que a gente está definindo aqui no ponto específico em que t igual a 30 e h igual a 70. E aqui é muito importante também destacar essa ideia do ponto em questão. Lá em cálculo 1, você pode calcular a derivada em um ponto x1 ou em um ponto x2. Você tem valores diferentes para a derivada. E aqui a gente tem a mesma questão em relação a essa taxa de variação. Por exemplo, o que essa nossa tabela sugere? Se a gente está partindo do ponto 30, 70, e a gente aumenta o valor da umidade relativa do ar, aqui a gente percebe um aumento na sensação térmica. Se a gente considerar a mesma situação, só que partindo desse ponto em azul, ou seja, com a umidade relativa do ar 70 e a temperatura igual a 26 graus Celsius, a gente não tem a mesma situação, a gente não tem a mesma variação na sensação térmica. E nesse ponto aqui em verde, a gente obtém, fixando a temperatura em 42 e olhando para a umidade igual a 90%, se a gente aumentar o valor da umidade, a gente obtém também um aumento na sensação térmica, mas um aumento com uma intensidade diferente desse ponto em vermelho que a gente destacou. Ou seja, essa taxa de variação em relação à umidade do ar, ela não é absoluta, a mesma para a função inteira. Depende da situação em que a gente está considerando. Essa temperatura já é muito alta ou não tão alta assim? Essa umidade relativa do ar, ela já está muito alta ou não tanto assim?
Porque um aumento na umidade relativa do ar vai ter um impacto na sensação térmica dependendo dessas condições. É o que essa tabela aqui sugere para a gente e é o que ocorre de um modo geral com funções de duas variáveis e as suas derivadas parciais. E aqui eu estou colocando a definição de derivada por limite, lá de cálculo 1. Também é um ponto bastante importante aqui dessa aula, porque essa definição por limite ela é usada em algumas situações em que a gente não pode usar as regras de derivação usuais. E aqui eu estou usando a notação usual de Hzinho, diferente desse Hzão, a variável de umidade relativa do ar. Certo? Eu estou mantendo esse Hzinho, porque é usual, a notação usual, mas não é o mesmo H da umidade relativa do ar. Então, o que a gente faz? Partindo desse valor de 70, a gente cria um intervalo de comprimento H, indo de 70 até 70 mais H. E o tamanho desse intervalo, por assim dizer, é igual a H, H unidade. Lembrando que esse H pode ser positivo ou negativo, nos dois limites laterais. E o valor desse limite é o que define a derivada dessa função g, aqui no contexto de uma variável só, olhando para essa gzinha. Só que essa função g, ela tem a expressão aqui em cima, certo? Que a gente pode escrever ela em função da função f, e a gente vai fazer isso agora com esse limite. E como que a gente vai fazer isso? Vamos olhar para esse segundo termo aqui. O que significa g de 70? Se a gente olhar para essa expressão, g de 70 é o que a gente obtém quando h igual a 70. E, usando a igualdade, o que é g de 70? É a f de 30, 70. É só isso que a gente está fazendo aqui, escrevendo a definição diretamente em função de f. E aqui a gente está fazendo a mesma coisa com a g de 70 mais h. A g de 70 mais h é exatamente o que a gente tem nessa expressão para h igual a 70 mais h. Ou seja, a f de 30, 70 mais h. Nesse caso aqui a gente lembra, né, que a gente está com um Hzinho, não confundir com a umidade relativa do ar. Então está aqui a nossa definição de derivada parcial em relação à segunda variável, que é a Hzão, a umidade relativa do ar. A gente poderia fazer a mesma coisa para a variável T, ou seja, a gente poderia fixar a umidade relativa do ar em 70 e imaginar que a temperatura está aumentando. E vocês podem ver que a gente tem também aqui que quando a temperatura aumenta, a sensação térmica aumenta também. Mas essa taxa, ela não necessariamente é a mesma. A gente tem duas taxas de variação diferentes e a gente tem duas derivadas parciais diferentes, certo? Então, essa mesma definição poderia ser aplicada a outra variável.